Bom, então, boa noite a todos. Luan, Severino, pessoal que for assistindo depois. Então, a gente vai iniciar aí, né, nossa primeira aula aí da UC Mecânica dos Fluidos, certo? É, então, a gente viu a parte de termodinâmica, né, e a gente agora vai ver a parte de mecânica dos fluidos, que, na verdade, é as duas, vamos dizer, ciências aqui de interesse da parte de ar-condicionado e refrigeração, né, climatização e refrigeração. Porque a termodinâmica, né? Porque o fluido troca calor e por ser um fluido, ele está, por exemplo, escoando, né? Dentro de uma tubulação e sendo comprimido por um compressor. Logo, ele tem que ter uma mecânica ali, né, embutida nele ali, que vai fazer com que esse fluido cicle, né? Ou seja, ele faça ciclos dentro do meu circuito, né, de refrigeração e faça sua função principal, que é o climatizar, ou refrigerar ou resfriar. Deixa eu compartilhar a tela. Então, aí ele iniciou no dia 23 e vai até o dia 10 de fevereiro. Então, a gente tem três aulas aí, uma hoje, outra dia 5, outra dia 12. Tem uma SAP só, pessoal, eu vou falar dela aí para vocês já já. É só uma atividade e as aulas aí conforme. Mas eu não coloquei a aula aqui, porque eu não sei como é que está a atualização. Eu não coloquei aqui para não gerar confusão. Eu já fiz isso nas outras turmas para não ter problema. Que aí, se tiver confirmação, vocês têm um grupo próprio aí da escola que avisa vocês a aula, o horário certo. Eu não coloquei para não gerar confusão, porque pode estar uma data aqui e aqui está desatualizado. Eu deixei a carga aí, pessoal da escola, né? Mostro para vocês. Então, deixa eu falar da atividade. Ela está aqui, ó, SAP 1. É, esperar ela abrir aqui. Bom, então, vamos lá. Uma empresa está instalando um sistema de climatização do tipo chiller, né, que usa trocador a água como fluido, né, de refrigerante, nos corredores da galeria de um edifício comercial. Em cada andar serão instalados trocadores de calor do tipo fan coil. No projeto está especificado um número de 6 insufladores de saída, né, em cada andar, com vazão igualmente distribuída para o sistema. Você pode realizar o dimensionamento dos dutos a ser produzidos e posteriormente montados. Os dutos terão perfil retangular com altura de 30 centímetros. O ventilador tem uma vazão de 2.400 metros cúbicos por hora. Os valores das larguras poderão ser arredondados em múltiplos de 5. Então, a gente vai considerar os dutos com igual a atrito, né, sendo obrigatório uma velocidade de 4 metros por segundo para melhor eficiência em movimento laminar do ar refrigerado pelo duto. Bom, pessoal, então antes de iniciar aí, esse sistema de chiller que utiliza água, né, como fluido ali intermediário, então vai ter um lugar onde a água vai trocar calor com o ar e esse ar vai estar refrigerado e ele vai ser insuflado com ventiladores. Então, esse ventilador vai ter que ter uma potência para jogar esse ar a um fluxo que jogue principalmente desses dutos que a gente chama de grelhas, né? E a vazão, claro que a vazão de ar, à medida que ela vai saindo aqui, ela vai diminuindo sua vazão e vai diminuindo também a quantidade de ar. Só que, bom, por que que então tem essa redução, né? Por que que faz essa redução aqui? Bom, se eu tenho uma vazão tal aqui e ela vai saindo a cada cada dois insufladores, a quantidade de ar diminui, ou seja, então tenho menos massa de ar. Então, se eu tenho menos massa de ar, eu vou precisar compensar a pressão. A pressão precisa continuar a mesma. Então, não tem aquela relação da pressão, que é força sobre área. Se eu tenho menos força, eu vou precisar de diminuir a área para manter a força igual. Então, eu vou diminuir a seção transversal. Então, já que tem um pouco de ar que já saiu nesses dois primeiros dutos,
eu diminuo, faço uma transição aqui e diminuo para manter a mesma pressão. E aqui também sai mais um tanto de ar e eu preciso diminuir aqui para sair aqui. Porque se eu não fizer isso, pessoal, manter a mesma largura em todo sentido aqui, o que que acontece? O ar vai diminuir a pressão. Então aqui ele vai ter uma pressão, a pressão aqui vai diminuir e diminuir mais ainda. E o ar que sai aqui, ó, vai ser fraco. Então, por exemplo, quem está nesses últimos lugares aqui, ó, recintos aqui que devem ser climatizados, vai sentir o ar mais fraco. Opa, mas está mais fraco. Não, mas se a vazão ali está com força total, mas é porque os dutos não respeitou essa diminuição aí. Então a gente precisa calcular para fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí, certo? Vou pegar minha colinha aqui, pessoal. Mas abrir uma página do Paint aqui para gente fazer aí. Só um minutinho aí. Aqui, pessoal, um negócio do Paint aqui. Vamos ferrar o raciocínio e a gente vai desenvolver ele junto aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Bom, então o que que a gente sabe, pessoal? Bom, a gente sabe que a vazão, né? Então a vazão. Vou desenhar aqui, deixa eu desenhar aqui primeiro, para ficar mais fácil a gente entender. Então eu tenho o primeiro trecho aqui, né? Esse primeiro trecho. Então eu tenho esses três trechos, pessoal, e tem uns E aí, professor, insufladores boa aqui. noite. Acabei de chegar. Opa, boa noite, João. Tudo bom? Sem problema, João. Tranquilo. Comecei a falar aí da SAP e da UC de mecânica dos fluidos, certo? Você pegou aí, não pegou o iniciozinho? Tô desenhando aqui ainda. Desculpa aí que o desenho Tá não é tão desenhando o que bom. aí, meu chefe? Aqui eu tô fazendo um duto de ar, que depois eu vou mostrar o desenho original aí, que é só uma caricatura de duto de ar aqui, né? Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a vazão aqui, né? Então tem uma vazão de ar que entra aqui, né? Que é o ventilador que joga esse fluxo. É uma vazão, vou chamar de Q. A vazão é de 2.400 metro cúbico por hora, certo? Então eu tenho 2.400 metros cúbicos por hora. Bom, e eu sei que eu tenho seis bocas de insuflamento, que é esses daqui, né? Então aqui é um, aqui é outro, aqui é mais um, e aqui é outro, né? O que que são esses dutos, pessoal? É os dutos que vão para os recintos que eu quero climatizar, né? Então, se eu estou lidando com um sistema dutado, essas bocas de insuflamento é onde eu jogo ar para poder para o ambiente ser climatizado. Então, ele tem que ser igualmente distribuído. Então, mesma vazão que vai nesses aqui tem que estar nesse trecho e no último trecho. Então, eu preciso manter a pressão igual, porque senão, esse último recinto aqui, ó, se não receber igual, ele vai ter pouco. Você quase não vai sentir ali mesmo, né? Você fala, ué, mas tem pouco ar. O pessoal aqui está sentindo calor. Por quê?
tem que Ô, professor, compensar isso daqui. Pô, e pode falar. no caso, então a máquina começa na parte que está maior, aí ela está mandando da parte maior para a parte menor para chegar à mesma pressão, ou é ao contrário? Não, é da maior para o menor. Eu Da maior para reduzo o menor para conseguir isso, chegar com a mesma vazão, é isso? isso. Não Do é não é a espancol. mesma vazão, é manter a mesma pressão. A vazão Certo, vai ser mas isso, diferente. a vazão vai ser diferente, mas então o espancol vai estar na mesma velocidade, é isso? Não, os fan coil, na verdade, aqui é as grelhas de insuflamento, A né? igreja, sim, O certo, fan certo. coil, na verdade, está aqui, né? O Tá, o ventilador, primeiro, a é mesma o ventila, pressão, o ventilador vai estar aqui, ó. Os ventiladores vão estar aqui, certo? certo, Eu sei que não é a representação correta, pessoal, mas aqui são os ventiladores, né? Aqui são os certo. ventiladores que vai insuflar o ar aqui. Então ele sempre vai manter essa vazão, certo? Aí Tá ela não tranquilo. vai Aí o diminuir, final não. da fala vai diminuindo para chegar na vazão, não é Isso. isso? Isso. Ah, Aí, ó, entendi. então, o que que ele falou? Tem que manter a mesma pressão e falou também que ele tem que ser igualmente distribuído, ou seja, a mesma vazão desse tem que ser nesse, tem que ser nesse. Então, o que que a gente faz? Pega essa vazão total que está aqui, a gente divide em cada um aqui dos trechos. Então, o que que eu vou começar? Primeiro, eu vou fazer o Q do bocal. Vou chamar aqui de bocal, ó, que é as grelhas, né? Vou chamar aqui bocal. Então, aqui, bocal, que aqui também é um, né? Vou colocar aqui. Então, bocal é o mesmo. Então, o mesmo aqui. Professor, Então, aquela numeração ali em cima é o quê? Eu peguei no meio caminho andado aí, aquela numeração ali, 2. essa 2.400. Eu É, pensei que era um isso, 7, mas dá é, pra ir. por, é porque lá no começo do exercício falou que a vazão aqui, ó, que está sendo fornecida é de 2.400 metros cúbicos de ar por hora. Deixa eu Ah, pôr pensei que era a pressão do gás que colocava do Não, PSI, mas. não, aqui é o ar, né? Aqui é o ar que é insuflado para jogar nos dutos, né? Ah, entendi. Isso é aquela tubulação, tipo que tem muito em shopping, né? Isso, Entendi já. são os dutos retangulares. Eu que eu tô Porque eu falando, já eu desenho. estava conversando com um aluno aí que sobre a questão daquela que estava conversando, Júnior. Eu pensei que era esse sistema aí, que era, no caso aí, isso eram evaporadoras, mas não mais não. Já vi que é Não saída é de ar mesmo, eu espancol, pô, entendi. é Chile. É sistema de água. É É duto é sistema. aquele duto de shopping mesmo. Eu pensei que era outro sistema que a gente tava conversando, mas não é não, entendi Tranquilo. agora. Pode continuar aí. É o sisteminha de Schiller, nos comerciais, né? Aí aqui também é um bocal, né? Eu também vou colocar aqui a setinha. E aqui também eu vou chamar de bocal, né? Aqui e aqui, certo? Bom, beleza. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou chamar o bocal, né? Aí eu vou dividir, já que tem que ser igual, ó. Então, é esse Q dividido pelo número de... Vou escrever isso. Escrever com letra de forma, pessoal. Porque com o mouse aqui é difícil. Certo? Então, esse Q aqui, pessoal, do bocal, é 2.400 dividido por 6, que vai dar, então, 400 metros cúbicos por hora. Então, ou seja, em cada bocal aqui, ó, tem que ser 400 metros cúbicos por hora. Então, 400, aqui, 400, aqui também 400, né? Em cada um ali dos 6, né? São 6, então a vazão 600 distribuído de forma igual. Isso que tu falou lá tem que ser distribuído de forma igual, né? O que que eu preciso fazer aqui, pessoal, antes de continuar é, os cálculos? Eu preciso converter esse metro cúbico por hora a metro cúbico por segundo.
Por que que eu preciso fazer? Porque lá está falando que a minha velocidade do ar é 4 metros por segundo. Eu preciso, então, compatibilizar as unidades de medida. Então, eu vou converter, ó. Então, eu preciso converter. Então, eu vou converter metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Então, o que que eu vou fazer? Que aqui, então, né, vai ser igual a 400 por 3.600. Aí dá 0,111 metro cúbico por segundo, certo? Que é o Q do bocal. Continua a mesma coisa, Q bocal aqui, né? Vou escrever aqui, pessoal. Então, aqui é converter, né? Bom, lá está falando também, pessoal, que a altura do duto ele tem uma limitação física. A altura ele é de 300 milímetros. Então, a altura, se a gente for fazer aqui esse perfil, aqui eu estou olhando de cima, né? Se eu olhar ali de frente o duto, ele é retangular, né? Então, ele vai ter um retângulo. Então, ele vai ter uma largura, que eu vou chamar de L, e vou ter essa altura. Essa altura aqui, pessoal, ela é fixa. Então, essa altura aqui, ela é de 300 milímetros. Essa altura ela não muda não, é esse valor É, mesmo, é? é isso, essa altura é fixa, porque lá está falando também, a altura é fixa. Então, o que que eu vou variar? Justamente é só a largura, isso aqui que eu vou variar. Por isso que tem essa transição e diminui aqui a largura. A altura vai ser sempre a mesma, eu vou só diminuir a largura. Como a altura é a mesma, só vou variar a largura. Bom, e como é que eu vou fazer então? Bom, eu sei que a velocidade do ar, essa velocidade aqui, pessoal, 4 metros por segundo, não é aleatório, não. Não é simplesmente, foi imaginação de quem elaborou o exercício. Não, essa velocidade aí, ela é conforme a norma. Então, a norma que rege o projeto induto fala que a velocidade padrão é 4 metros por segundo. Por que que não é mais? Depende do valor, você pode fazer essa alteração de velocidade, só porque muita velocidade pode gerar vibração e ruído. Então, é uma coisa que se toma cuidado, né? Então, não necessariamente você fala assim, a primeira solução é meter potência no ventilador ali, jogar muito ar e se eu aumento a vazão, eu vou aumentar a velocidade também, dependendo ali. Aí você fala, nossa, tá vibrando pra caramba, e aí você tem que. Já você fala, não, beleza, vai vibrar. Aí eu vou arrumar uma solução para quê? Amortecedores, vibra-stop, que mais? Pensar em outra solução. Só que vai. Aí essa vibração passa para a estrutura, vai, fadiga, gera até catástrofe, né? Você derruba aí, né? Que é vibração demais e a gente não quer, né? Na climatização é o conforto térmico, mas também é o conforto sonoro, né? Então a gente quer evitar ali ruído, né? Então esse 4 metros por segundo, pessoal, esse 4 metros por segundo é por norma. Então é definido aí. Então a velocidade do ar, 4 metros por segundo. Bom, então nesse caso aí, pessoal, a gente calcula o primeiro trecho, né? E como é que eu vou calcular? Por essa fórmula aqui, ó, vazão é igual a velocidade do ar vezes a área do duto, vou chamar de D, ou vou colocar aqui, ó, área duto. Vocês vão concordar comigo que a área do duto, então a vazão, a primeira que eu achei aqui, ó, foi 0,111. A velocidade do ar é 4. E a área do duto, a área do duto, não é isso aqui, ó, base, que é o L, vezes a altura, no caso é 300 milímetros ou 0,3 metros.
eu só converti 300 milímetros em metros. Então, é 400 vezes 4,03. Aí, o que eu vou fazer aqui? 0,111. 4 vezes 0,3 dá 1,2, né? Então, é 1,2 L. Então, aqui, ó, L vai dar 0,09925 metros, né? Então, 0,0925 metros. Então, aqui é o metro, decímetro, centímetro, milímetro, 92,5 milímetros, né? Isso aí é a vazão, é? Não, isso aqui é essa largura aqui, ó. A largura, né? É a largura que eu preciso calcular. Então, eu peguei, vamos dizer, essa primeira aqui, ó. Então, vamos supor que é essa primeira aqui, ó, essa primeira largura, vamos dizer assim, que vem do ventilador. Aí, agora, a próxima que eu vou calcular aliás, perdão. Desculpa aí, pessoal. Aí foi falha minha. Perdão. Esquece que eu falei, não é essa trecho aqui. É a área desse duto aqui, ó. É a área dessa parte aqui das grelhas de insuflamento, ó. Então, é aqui e aqui, certo? Essa grelha de insuflamento. Então, vai dar, ó, então, a dimensão do duto de saída. Então, por exemplo, o duto de saída. Ô, professor, Oi, pode falar. no caso, todas as grelhas de saída tem que ter essa mesma dimensão aí que foi calculada? Isso, Ou é só a primeira? não, a de saída, sim. Essas aqui de saída, sim. O que vai Todas é a mudar mesma medida. o que vai mudar é essas daqui, ó. Essa aqui do trecho AB, que vocês viram lá na figura, depois essa daqui e depois essa daqui, certo? Certo, mas as grelhas sempre vai ser essa mesma medida que achou agora. Essa daqui, ó, essa daqui que é a de saída, ela vai ter a mesma dimensão, que é 300 por 92,5 milímetros, né? Ok. Que é metro, decímetro, centímetro, milímetro, 92,5, né? Então, o duto de saída é 300 por 92,5 milímetros. Bom, esse é o duto de saída. Agora eu vou determinar esse primeiro aqui, ó. Esse Ô, trecho professor, aqui. Oi, pode cada falar. duto de saída, ele tem que ter quanto metro de diferença? 4 metros de diferença de distância, é? Ou varia do espaço, do ambiente que a gente vai fazer a instalação? Você está falando o posicionamento das grelhas aqui? Isso, o posicionamento não são os três de um a três do lado, três de um lado, três do outro. Tem um padrão certo de fazer os dutos de saída, tipo 3 metros a cada duto. Eu quero pegar uma área grande, um shopping, uma praça de alimentação. Aí, para eu fazer a cada saída, tem um padrão específico, tipo, a cada 3 metros tem que ter uma saída. Não, Ou eu faço uma depende. medição, cálculo de área e sai. E É, depende do projeto. Tem projeto que é único, não é? Você pode ver que não. Só não sei que for padrão assim, que você vai fazer projetos iguais, aí pode ser que saia igualzinho, farmácia, né? Tipo mas uma farmácia, né? é. Eu não sei se eu não sei se é brasileira, que você é só aqui, aqui em Goiás, mas aqui em Goiânia tem uma rede que chama Drogazil. Não sei se tem Aqui aí onde também tem. eu não sei, cara, virou uma febre. Aqui abre um de frente pro outro aqui. Não sei qual o Aqui também sentido. tem, também tem. É igualzinho aí. Abre uma Drogazil em cima da outra, assim. Eu falei, gente, qual o sentido? Aí, como ele é padrão, pode ser que você veja, né? Entendi. Mas Entendi. depende, Mas depende do projeto, João. Aí você tem que saber o tanto que você depende vai. da metragem do ambiente É, que eu vou fazer, já entendi. depende, também a perda de Ô, carga. professor, eu vi uma. Já que o senhor falou na Drogazil, eu vi uma instalação e tem uma Drogazil que inaugurou recentemente ali na Avenida Recife. E dava para. Acho que tinha uns 3 acho que tinha uns 4 ar-condicionado, salvo engano. E era uma saída só para tudinho.
deu para ver eles montando, era uma saída só. Eles fizeram alguma emenda para poder ter um vão só. Só tem uma Geralmente aqui saída, ele instala o só piso uma teto. grelha? Só se for assim, ela é pequena, né? E a área Não tem era grande, potência. não. Era uma farmácia, o espaço não era grande, não. E Era um espaço menor. se for pequenininha assim, você põe uma potência boa, aí faz igual, aí usa um cassete 4 vias mesmo, ou faz uma grelha mesmo de 4, né, para verizar bem. Pô, senão a gente chama a Ecoclima que a gente resolve aí. Assim, eu, eu frequento, por exemplo, a academia, a Bluefit, e eu vejo assim, eles têm uma solução que eu acho que eles tinham que mexer num sistema centralizado, porque eles usam aparelhos piso-tetos individualizados. Então, são muitos aparelhos e geralmente dá muito problema de treino. Eu falei, um sisteminha para eles ali centralizado, pela área que eles têm, compensava muito mais, né? Fazer um sistema chiller, fazer um sistema mais assim. Talvez eles não teriam também tanto gasto de energia. Mas Mas é, cada um. professor, porque hoje em dia tem umas empresas que alugam, aqui tem muito isso, tem umas academias que eles alugam os equipamentos. Tipo, você paga um valor X por mês, qualquer manutenção, qualquer falha, qualquer quebra, a empresa vem e corrige. Aqui É nas do. academias de Recife tem muita locação de ar-condicionado. Você Mas monta uma academia, fica pagando valor por mês ali, vamos supor 10 mil por mês. Mas para você fazer uma instalação de 18 máquinas, meu filho, vamos botar aí 18 máquinas de 60 mil para instalar, é dinheiro demais, meu filho. Então o cara comprar a máquina, pagar a instalação e outra, qualquer problema que você tiver, sai do seu bolso. Então muita gente hoje está optando por locação, pô. mas eu vou te falar, eles dão uma maltratada legal nos ar-condicionado ali, se for alugado, viu? Porque, rapaz, os aparelhinhos judia ali, viu? Menino do céu. Fala, caramba. Zu- Dreno, eles deixam o dreno entupir, aí você vê o dreno encharcando. Ar com as grelhas tudo estouradas. Fala, Aí eles não caramba. vão ter responsabilidade com nada, não, professor. Eles vão deixar do jeito que está mesmo. O zelo, Quando você parar de fala. gelar, liga para a empresa, pô. Isso aí é uma jogada também legal para quem é um empreendedor. Agora, o cara que é o dono dos ar-condicionados é burrice. Ele tem que sempre manter as máquinas dele impecável. Mas isso aí é bagulho de marketing. Isso aí, vamos botar para aula. Para aprender. Mas, mas assim, deixa eu só. Mas capaz, mas para quem é o locatário ali, não pode ter muito ciúme das máquinas, não. Isso não vai. Quem loga não pode ter muito, não. Você fala, rapaz do céu, que dó, viu? Mas voltando aí, né? Então agora eu vou falar desse trecho AB, né? Então o trecho AB, essa primeira vazão é de 2.400 metros cúbicos por hora, né? Então agora eu preciso achar a largura desse trecho AB, né? Então o trecho AB ali, eu vou chamar de QAB, eu vou converter. Então o que eu vou fazer? Vou converter é, metro cúbico por hora. Ô, professor, só tem como ver aí quantas pessoas está online? E tem 7 pessoas aqui. Assim, o link tá lá no grupo. Tem gente que tá conseguindo aí, não? Não, não, não é isso não. É só para saber a quantidade de pessoas mesmo que estão assistindo a aula. Tem 7 pessoas. Aí, se contar comigo, vai dar 7. Aí são 6. Aí para metros cúbicos por segundo, né? Então, Quem tá converter. fazendo a Então, ata aí tá fazendo a ata aí é. aqui, ó. Aí é o converter, né? 2.400 por 3.600. Aí vai dar aqui, ó, 0,66 metros cúbicos por segundo, certo? Faz. Estou escrevendo com o mouse aqui, pessoal. Então, se a letra sair meio ruim aí, também tá ruim. Peraí, deixa eu escrever certinho. Então, aqui é 3, né? 3
E aqui é segundo. Isso. Bom, pessoal, então, pela fórmula, né? Então, a vazão do trecho AB é a velocidade do ar vezes a largura vezes a altura. A altura vai ser sempre a mesma, né? Sempre 0,3. Então, aqui a vazão é 0,66. A velocidade do ar, 4 metros por segundo. A largura, aqui eu vou chamar de largura AB, certo? Que é do trecho AB, só para a gente não diferenciar das demais trechos. Vezes a altura, que é 300 milímetros ou 0,3 metros. Então, B aqui, ó, vai ser... Opa, aqui não é B, é 0,66. Eu estou com B aqui. Então, aqui, ó, 4 vezes 0,3 dá 1,2. L, A, tracinho B, é igual a 0,66. Vou passar 1,2 dividindo. Então, a largura do trecho AB é 0,66 dividido por 1,2. Fazendo as contas, eu vou chegar a 0,55 metros, né? Então, aqui é o metro, decímetro, centímetro. Então, é 55 centímetros, 550 milímetros. Então, trecho AB. Então, aqui é o trecho AB. Então, só pôr aqui, ó. Então, trecho AB. Trecho AB. Vai ter, então, as dimensões de trecho AB, 300 milímetros, 300 por 550 milímetros. Bom, beleza. Achei o primeiro trecho. É esse daqui, 300 por 550. Bom, agora, pessoal, eu tenho que achar esse outro trecho aqui, ó, que é o trecho que a gente chama de trecho BC, que é do B ao C, né? AB aqui é BC, que é esse segundo trecho aqui. Bom, só que agora, pessoal, a gente tem que deduzir que aqui saiu, já tem dois insufladores aqui. Esse aqui é 2.400, então a vazão agora que vai ser aqui no trecho BC, aqui vai ter uma outra vazão, certo? Como é que eu vou calcular essa vazão aqui, ó, que eu vou chamar de QBC? Ela vai ser a vazão do trecho BC, os 2.400 que entrou aqui, menos os 2.400 que sai aqui dos dois lados, né? Então, aqui é 2.400 menos 400 de um lado, menos 400 do outro. Certo, pessoal? Concorda comigo aí? Então, é os 2.400 que tem aqui, 400 que sai desse lado aqui, desse insuflador, e mais 400 que sai desse outro insuflador aqui, certo? Aí, 2.400 menos 400 menos 400, eu vou achar essa vazão aqui em BC. Então, aqui, ó, vazão em BC é 2.400 menos 800, né? Aí, fazendo as contas, vai dar 2.400 menos 800, 1.600, certo? Então 1.600 metros cúbicos por hora, correto? Então, aí o que eu vou ter que fazer, pessoal? Vou fazer a conversão, certo? Dividir por 3.600. Então, aqui eu vou já fazer aqui, ó. Então, eu vou dividir 1.600 por 3.600. Por que 3.600, pessoal? Eu estou convertendo hora para segundo. Uma hora é 3.600 segundos. Então, por isso que eu faço a divisão por 3.600. Aí, essa vazão vai ser de 0,44 metro cúbico por segundo.
Então aqui, pessoal, a vazão, ó, só para colocar aqui, ela vai ser de 1.600 metros cúbicos por hora. Beleza, achei. Então agora vamos jogar naquela fórmula de novo, ó. Então Q BC é velocidade do ar vezes o trecho BC vezes a altura, que é o mesmo, né? Então a vazão é 0,44, a velocidade do ar é 4, a largura de BC é o que eu quero calcular, e a altura é 300, que eu vou jogar para metro, que é 0,3. Então aqui, ó, 0,44. 4 vezes 0,3 vai dar 1,2 comprimento, ou perdão, largura do trecho BC. Então aqui, ó, LBC é 0,44 dividido por 1,2. Então o trecho BC, ele é que é o 0,44 dividido por 1,2 é 0,366 metros. Só que lá, pessoal, você lembra que ele pedia para fazer e arredondar essa largura para múltiplo de 5? Aí eu preciso arredondar esse valor aqui, ó. Então preciso arredondar essa largura. Então arredondar. Então arredondar a largura LBC para o múltiplo de 5 mais próximo. Bom, não vou colocar para baixo, vou ter que arredondar para cima. Então, 366 está mais próximo do 370. Então, eu vou colocar então que a minha largura, LBC, ela vai ser de 0,370 metros. Né? Então, a largura, então o duto BC, então o duto BC, ele vai ter 300 por 370 milímetros. Correto? Certo, pessoal? Vocês conseguiram entender aí o raciocínio? Positivo. Aí, pessoal, vou deixar para vocês fazerem o último trecho aqui, ó. Aí só lembrar agora que tem que fazer agora, ó. Tá saindo mais dois volumes de 400 aqui, ó. 400 aqui e 400 aqui. Então, o trecho CD, ó, então aqui vai ter outra vazão entrando aqui, ó, aqui é o trecho CD, e aqui eu vou chamar de QCD. O QCD é justamente 1.600 menos 400 menos 400, né? Que vai dar o valor aí que vocês vão achar, então lá, o QCD, então é só achar aqui, ó, QCD vai ser 1.600, menos 400, menos 400. Aí você acha o valor, né? QCD, acha o valor, converte para metro cúbico por segundo, aí divide por 3.600, aí joga nessa fórmula aqui, ó. QCD o volume ar, vezes o L, aqui no caso é CD, vezes a altura, que é a mesma. Então, essa aqui é que você achou aqui em cima, né? A velocidade é 4, perdão. A largura que eu quero achar, que é o LCD, e a altura é de 0,3. Aí você acha a outra largura aí. Certinho, pessoal? Aí você acha, vocês conseguem fazer depois aí, ou você consegue Beleza. desenvolver
o resto aí. Beleza. Tranquilo, Se for professor. por esse, Aí, no esse caso- raciocínio aí, tá ok. No caso da invasão, ficou tudo, cada saída ficou 400, ficou distribuído uniformemente, não é isso? Isso, tem que ser 400, que também é 400, né? 400 Ficou tudo, aqui, 400. tudo 400, 2.400, aí ficou 400, 400 do lado, 400 do outro, 800, 800, 800 cada lado, não é isso? Isso. A cada... Entendi, tranquilo. Tinha o trecho CD aqui, ó. Bom, pessoal, vou falar um trechinho aqui de teoria aí, pra gente finalizar a aula de hoje aí. Ter dado já uma fundida na cabeça de vocês aí, né? Deixa eu só compartilhar a tela de novo aqui. A utilização do plano CNC, quais seriam ali as aplicações, como que a gente consegue utilizar, por que ele veio também. Bom, pessoal, então a mecânica dos fluidos, pessoal, se a gente viu a termodinâmica, que é a parte de troca de calor, né, transferência de calor, no caso entre o fluido refrigerante e o ar, ou a água e o ar, para poder ou climatizar ou refrigerar o ambiente, na mecânica dos fluidos é justamente esse fluido que pode estar sob pressão ou não, porque se for um fluido refrigerante, ele está sob pressão. Se for a água, né? A água é um fluido, porém ela não está sob pressão, mas ela tem que ser bombeada para poder fazer a troca ali de calor, né? Poder também climatizar o ambiente. Então, esse fluido ele é mecanicamente deslocado, né? E escoado dentro de uma tubulação. E por estar escoando dentro da tubulação, ela está sob atrito ali e também sob pressão, né? Pressão e dinâmica. E a mecânica dos fluidos, pessoal, a gente trabalha ela em duas vertentes. A estática, de forma estática, né? Que a gente analisa essa mecânica do fluido ele estático, parado, e também analisa ele do ponto de vista dinâmico. Então, um exemplo da gente analisar um fluido parado é o exemplo ali. Pode falar, João. Eu pensei que essa aula você ia falar um pouco dos gases refrigerantes, tipo R32, 410, dos blend. Mas vai ter esse assunto ainda nessa matéria aí de fluido? Não, o Ou é só fluido. sobre essa questão de. Não, eu vou falar das partes. Deixa eu ver, acho que aqui. Acho que eu vou falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Parte de escoamento. Se eu vou. Nesse aqui. Não, né? Não. Eu vou falar. Se eu vou falar aqui é bem pouco. Eu vou deixar para outra UC que é de sistema de climatização. Mas é Ah, porque, ô entendi. João, essa propriedade vale para qualquer tipo de fluido. Então, aplica para água, fluido refrigerante, né? É fluido em Não, eu geral. entendi a proporção que o senhor enviou aí, do tamanho, da vazão, eu entendi qual o intuito da Ar, aula. Mas eu pensei ar, que o senhor ia falar dos blend, falar isoladamente de cada gás, de alguma coisa, dos líquidos refrigerantes. Dos blend, não, dos. Tem não, alguns não. líquidos, né, da essência do R32, que é o gás mais polêmico que existe. O- Até nitrogênio também. Eu sei que a vazão, cada um tem seu peso, sua medida, seu PSI. Mas eu pensei que o senhor ia dar uma focada em cada um e explicar um pouco sobre eles. Na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre eles lá no outro, acho que na outra UC, que é justamente quando a gente fala de sistemas de climatização. Aí vamos falar de variação lá, por exemplo, a gente fixa, eu estou dando spoiler aqui, né? Quando a gente, por exemplo, fixa um valor ali de pressão de evaporação e vai variando de condensação, ou faz o contrário também, fixa um valor lá de condensação e vai variando de evaporação e vê o tanto que ele dá influência, por exemplo, no COP, né, na eficiência, ou a gente vai ver essas influências do fluido aí. Entendi, Mas entendi. Eu pensei que ia ser com na você, próxima mas você tá não, tudo. mas essa aqui ela é mais geral, ela fala do fluido no geral, né? Não vai focar só nos fluidos refrigerantes em si, né? Foca no geral para a gente entender mesmo a ciência por trás, né? Vamos dizer, a mágica por trás aí do sistema. Então, como eu estava falando, né? Fluidos, né? Ele pode falar da parte dinâmico-estática. Então, por exemplo, uma hidrelétrica, né? A gente precisa gerar potencial. E como é que você gera potencial? Você tem que gerar uma coluna de água. Então, por isso que você represa, né? Você
coloca uma parte ali, represa um rio, né? Você represa, coloca altura. Então, por que você precisa daquela altura de água? Para gerar massa de água e potencial. Se você não faz aquela coluna de água, você não gera aquela força potencial que é necessária, por exemplo, para gerar uma turbina para gerar eletricidade. Então você precisa de força, né? Precisa gerar ali a massa de água. E aquela água ali, antes dela entrar na turbina, ela está estática. Então aquela água, ela tem ali peso. É a mesma coisa quando a gente faz transporte ou de água, ou de combustível, ou leite, né? Fluidos líquidos no estado líquido, em um caminhão, né? Então aquele fluido ele tem peso, como se fosse uma massa, só que ele é fluido, né? Ele tem movimento. Aí quando a gente, por exemplo, quando você está com um caminhão em movimento, é aquele fluido, então você, né, movimenta ali o caminhão, você faz curva, aí aquele fluido está lá gerando movimento, está gerando balanço. Por isso que, dependendo da manobra, o caminhoneiro, por exemplo, que não tem tanta experiência, por exemplo, em transporte de líquido, né? Se ele, por exemplo, ele é balseiro, trabalha no baú, então ele trabalha com cargas sólidas, aí ele vai para um caminhão-tanque, por exemplo, se você não tiver uma devida perícia, ele vira um caminhão fácil, porque o fluido ele está ali, ele está movimentando, né? Então, por exemplo, freada, aí tem mecanismo dentro do caminhão lá que faz ele frear, tem aqueles anteparos, né? Porque senão, se não tiver aquele anteparo, aquela massa todinha vai para frente. Aí ela joga e dá aquele chamado golpe de Ariete, né? Que eu vou falar nesse golpe de Ariete, a água vem, ela vai igual uma avalanche, como se fosse um tsunami, né? Vai tudo. Aí o peso aquele líquido que tá ali, aquele peso vai todo para frente, né? Aí tem um anteparo para meio que, vamos dizer, absorver a energia do fluido, né? E isso é a parte dinâmica. E como a gente também tem a parte estática. Uma propriedade que a gente tem também do fluido é a chamada viscosidade. O que é essa viscosidade? É a resistência do fluido ao escoamento, né? Ou seja, então todo sistema, né, de ar condicionado ali, o fluido tradicional, ele tem ali um fluido que está escoando. Então, todo fluido que tem uma certa velocidade escoando dentro de uma tubulação, ele está sujeito a atrito, né? Então, o atrito ali, e fora a própria viscosidade, que é uma propriedade do fluido em escoar. Como é que a gente analisa essa viscosidade? A gente analisa sempre dois fluidos ali, a gente conhece bem, água e óleo. Então, quando a gente joga a água, você vê que a água ela é fácil em escoar, ela não tem tanta resistência assim. Qual que é uma explicação química aí, físico-química? Vai das moléculas de água, porque as moléculas de água ela não tem muita atração entre uma e outra, né? Então, essa falta de atração acaba que ajudando a fazer a água ter um escoamento, um bom escoamento. Então, ela é fácil de escoar. Já o óleo, se você for ver o óleo, ele demora a escoar, ele é mais lento. Por que disso? É porque é a característica do fluido, o óleo, as moléculas de óleo, elas são mais atraídas umas às outras, então essa atração faz com que o óleo fique difícil de escoar e pelo tamanho de cadeia também, então ela fica mais difícil de escoar. Então essa é a característica da viscosidade. E o fluido que vai estar escoando dentro dessa tubulação, ela tem a própria propriedade da viscosidade mais o atrito que tem sobre uma tubulação. Então, esse atrito também ajuda, vamos dizer assim, nesse atraso do escoamento. Então, por exemplo, quando a gente está lidando com fluido dentro de uma tubulação, seja passando ali pelo condensador ou evaporador, ele está escoando ali numa serpentina. Dentro daquela tubulação que está ali fazendo aquela formato de serpente, que é justamente serpentina, ele está escoando e está tendo um atrito. Esse atrito, ele perde energia, então o meu fluido está a certa velocidade no ponto, e à medida que ele vai passando ali, com o atrito, ele vai perdendo energia de velocidade de pressão. Então ele está tendo uma perda de carga, tanto de pressão quanto de velocidade. Aí isso faz com que eu preciso, então, adicionar potência, e quem que vai me gerar essa potência para fazer esse fluido vencer esse atrito?
compressor, né? Não é o compressor que faz tudo girar, tudo movimentar ali. Então é uma das coisas, dos fatores que eu tenho que levar em consideração para fazer com que o meu compressor, então, tenha uma potência que faça com que o fluido vença essas barreiras, né? E o que gera perda de carga? Não é só a tubulação com atrito também, alguns outros elementos, como, por exemplo, as curvas e também as válvulas, né? Então, onde tem válvula, o próprio compressor também é um obstáculo a ser vencido, então eu tenho que considerar tudo isso. Na hora, por exemplo, de fazer o dimensionamento de uma tubulação, eu levo isso em conta, e também a potência do compressor. Um outro exemplo, pessoal, que eu acho que aqui vai ficar claro, por exemplo, quando alguém pede para vocês ali, enquanto o mecânico fala, bom, eu preciso bombear uma água de um ponto para o outro, principalmente em prédio, né? Preciso jogar água lá de um poço ou de uma área ali de lago e jogar em cima do prédio para alimentar ali o prédio com água, né? Então, o que você precisa fazer? Deixa eu, deixa eu só salvar isso aqui, pessoal. Salvar aqui, que aí eu. Salvar aqui. Rascunho. Salvar aqui, colocar um novo arquivo. Então vamos supor que você tem um lago, né? Então aqui você tem. Aí você tem um prédio aqui, né? Então você tem um prédio aqui e precisa alimentar aqui uma caixa d'água, né? Então dando um exemplo aqui. Aí você precisa jogar essa água daqui para cá. Então o que você vai precisar? Você vai precisar de uma bomba. Essa bomba vai jogar aqui, né? Uma tubulação. E tem que pegar a água aqui, né? Então essa bomba aqui, né? Bom, então essa bomba, pessoal, ela tem que ter uma potência, porque essa água ela vai ser succionada aqui, ou seja, ela vai ter atrito da tubulação, então da curva, do próprio trecho reto de tubulação, ou se tiver válvulas aqui também. E aqui também, então ele tem que vencer o trecho de tubulação reto e essas curvas ou válvulas ou qualquer outra coisa que a gente chama de singularidade, fora o atrito. Aí eu preciso saber qual que é a perda de carga. Dessa perda de carga, eu vou saber qual que é a potência necessária para pegar essa água desse ponto e jogar nesse outro ponto acima aqui, ó. Por isso que eu preciso saber a viscosidade, né? Por exemplo, aqui é água, qual que é a viscosidade da água, algumas considerações, qual tipo de tubulação que eu vou precisar, que aí eu vou precisar de fator de atrito, rugosidade, característica de cada tubo, né? Beleza, achei a perda de carga, a gente chama de altura manométrica, talvez alguém já ouviu falar nessa chamada altura manométrica, que ela é necessária na hora de pegar a potência da bomba que eu vou precisar para fazer jogar esse fluido de um ponto ao outro. Então, esse, por exemplo, e a viscosidade é um desses fenômenos ali é um desses fenômenos que é propriedade da mecânica do fluido, propriedade mecânica do fluido. E a viscosidade, então, é justamente essa resistência do fluido ao escoamento. Aí é na mesma condição, no caso a temperatura, porque a temperatura, de certa forma, ela influencia na viscosidade. Então, quanto maior a temperatura para aquele fluido, menos viscoso ele vai ficar, ou seja, ele vai ficar menos resistente à viscosidade, certo? Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Depois eu vou continuar a falar aí das propriedades. Alguém tem alguma dúvida e questionamento, pessoal? Rapidinho aí. Tudo Não, certo. Pessoal.
Bom, então, beleza, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, só mencionar lá no WhatsApp. Então, vou As atividades desejar... é para entregar até quando aí, né? São você aí. Vai ter Essa, atividade, né? essa atividade aí, ela tem até o dia 10 de fevereiro, antes do carnaval aí. Uma semana antes do Se era para carnaval. estender um pouquinho, né? Vai ter o recesso de carnaval, era bom isso aí lá pro dia 20. Pode fazer aí, pessoal. Só não deixa passar, só fica complicado para mim quando vira módulo, aí dificulta para mim. João, Aí. adianta. João. Começa não, pelo amor de Deus. Valeu, professor. Boa Certinho, noite pro pessoal? Então é senhor. isso aí, pessoal. Fique com Deus então e até a próxima aula aí. Me ajuda, viu, João? Tá. Carnavalzinho é bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.